não, pipoca. Você tá errada, Batatinha. Aceita. Não, eu não tô. Você, você tinha que ter feito. Mas eu achei que tava no... Eu achei que era coisa da minha cabeça. Não, não, não. E eu tenho certeza que todo mundo aqui vai concordar comigo. Eu acho que não. Como não, Batatinha? Mas era a única coisa que você tinha que ter feito. Era só Tá. Mas vamos explicar pro pessoal primeiro que eu acho que ninguém entende ainda. verdade. Então, boa noite, igreja. Noite! Bom, a gente é os palhaços desse ano do Acampar Kids. Meu nome é Pipoca. O nome E eu da sou a Nath. Batatinha. Agora vai, explica pra eles o que É aconteceu. que assim, hoje a gente teve oração com as crianças. E no meio dessa oração, eu senti que Deus estava falando comigo para orar para uma criança. Só que eu pensei, não, é coisa da minha cabeça, poxa. Eu tô ficando doida, eu nunca ouvi a voz de Deus do jeito que eu tinha ouvido hoje. Aí eu falei, pô, e ainda mais, eu sou tão criança, tão pequenininha, e a minha oração nem é tão boa. Vamos dar um exemplo aqui. Cadê o César? César? Cadê o César? Não tô enxergando. César. Olha lá. O César já tá ficando careca de tanto pelo olhar para os jovens. Meu Deus. Vocês estão vendo agora o motivo da minha indignação? Isso não tem nada a ver, Batatinha. Até porque se fosse assim, que o Jorge orou na vida dele. Tá escrito. Pior, né? Olha lá, tá até brilhando, O rapaz. Baltazar deve ser jejum de oração todo dia. Você. Mas isso não tem nada a ver, sabe por quê? Porque nesse campo aqui, eu quero ver se as crianças lembram. Crianças, em uma só voz, vocês lembram sobre qual personagem a gente falou em todas as palestras? Isso mesmo, Davi. Sobre Rei Davi. E teve uma história do Rei Davi que até agora a gente não contou. Vocês lembram qual que é? É uma música que eu fiquei sabendo que vocês gostam muito, que vocês dançaram. Isso mesmo. Exatamente. É a música da Senhora que fala sobre Davi quando ele teve que enfrentar um gigante muito alto, cara, muito poderoso, que estava amedrontando todo o povo. E esse gigante se chamava Golias. Mas vamos começar com isso. Essa história começa quando Israel estava em uma guerra com os filisteus. E os filisteus tinham um guerreiro muito forte e muito alto. Na Bíblia vai falar que ele tinha 2,90 m de altura. É maior que o tio Alexandre. Mas o Poxa, tio cadê o Alexandre tio tem Alexandre? quanto? Muito Nossa, menos. tio. Duas vezes o tio Alexandre e um pouquinho mais ainda. Vocês veem como que ele era grande. E o nome dele era Golias. Então Golias desafiou o exército de Israel a mandarem um homem para lutar com ele na guerra. Então imaginem, estava tendo uma guerra entre os israelitas e os filisteus. E pensa, né? Os israelitas eram o povo de Deus, era um povo temido, era um povo que tinha respeito. E aí os israelitas estavam parados, vendo o que estava acontecendo, e chega Golias pisando. Eu imagino o chão tremendo. Com certeza eu teria caído. E Golias chega e faz o seu desafio, que era chamar uma pessoa, apenas uma, para lutar com ele. Chega até a ser injusto, né? Ah, eu tenho certeza de que ele chamou alguém tipo o tio Alexandre, que é alto, forte. E todo o exército de Israel estava com muito medo de Golias. Ninguém queria enfrentar ele. Ninguém era louco de querer enfrentar Golias, porque ele era muito mais forte. Isso. Então, nisso, Jessé. Alguém se lembra quem que era Jessé? O pai de Davi. Ó, alguém tá ferrado hoje. Jessé era o pai de Davi. E nisso, Jessé tinha mandado Davi levar comida aos seus irmãos que estavam na guerra. Então, Davi, porque ele era um menino mais fraco, mais pequeno, ele não tinha sido chamado para a guerra. Mas sim, o Jessé pede para ele levar comida para os irmãos dele. Então, o Davi vai. E chegando lá, ele ouviu o desafio e perguntou aos soldados: quem é esse filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Então, Davi vai lá, tipo, mesmo sendo pequeno, mesmo sendo fraco, Davi chega lá, começa a ouvir Golias falando daquele desafio, falando: mas espera aí, quem que é esse filisteu? Quem que é esse cara? Só porque ele é alto, ele acha que ele pode com a gente?
Quem que é esse cara para desafiar o povo de Deus, o Tá. exército de Deus? Então, peraí, você tá dizendo que Davi era pequenininho. Muito. Pequenininho tipo quanto? Na Bíblia, eu acho que tem. Tá, então deixa eu ver um exemplo. Vou ali embaixo ver se eu acho alguém. Ai, meu Deus, agora foi. Ah, deixa, ô, pipoca. Deixa eu ver. Ah, tinha um cacheadinho aqui, ó. Fica de pé aí, ô, menino. Era baixinho igual esse aqui? Não, eu acho que talvez. Não, acho que Davi era mais. Puxa, deixa eu ver. Nossa, você é pequena, hein, então. Rapaz. Deixa eu ver se eu acho mais alguém. Hum, hum. Ah, achei esse aqui, ó. E esse aqui? Fica de pé aí, menino. Esse aqui. Davi devia ser mais ou menos assim. Mas Davi tinha qual aparência? Ah, tá explicado, tá explicado, tá explicado. Então tá explicado. Mas era mais ou menos assim. Se ajuda você a imaginar, imagina como se fosse É, uma pessoa. eu preciso visualizar pra entender o negócio. Mas Saul, mas isso chegou aos ouvidos de Saul. Davi estava falando assim: quem que era esse filisteu? E Saul devia ter ficado assim, tipo, olha o seu tamanho, por que que você está falando mal dos nossos soldados, falando que eles não devem temer, porque o nosso exército é mais forte. E isso chegou aos ouvidos de Saul. E Davi diz a Saul que quer lutar contra Golias. Mas Saul diz que não, pois Davi era um rapaz, e também Davi era pequeno e fraco, e não poderia lutar contra Golias. Então Davi chega lá com toda a força, falando assim: não, eu vou lutar contra ele. E tipo, a Bíblia não vai falar, mas eu consigo imaginar, não sei se a Batatinha consegue imaginar, mas Saul morrendo de dar risada de Davi, falando: não, mas você foi no campo de batalha. Você viu Davi. Você viu todos os nossos soldados com medo. Você vai falar que logo você vai enfrentar ele. Você está Ah, querendo me matar de vez. nesse quesito, então, eu imagino uma formiguinha olhando pro tio Renner ali, ó. O tio Renner, ele é grandão. Ah, o tio Renner é baixinho. Mas a gente pode formiguinha, o tio não. Davi, a formiguinha e o Golias, o tio Renner ali. Eu imagino que ele seria esmagado mesmo. Acho que seria mais ou menos assim. Mas Davi era um cara tão corajoso que ele consegue convencer Saul. Só que Saul fala assim: pô, pelo menos vamos tentar dar uma luta, né? Vamos deixar ele assim tão rápido. Então, Saul pega uma armadura, um capacete de bronze e coloca na cabeça de Davi. Prepara ele muito bonito. Coloca as melhores armaduras, a própria túnica dele, ele coloca em Davi, deixa Davi muito preparado. É, mas a armadura não é pra quem é forte, grande? Como é que aquilo ia caber no Davi? Então, agora você vai ver. Só que Davi, quando Saul termina de colocar a armadura, na hora que ele vai tentar andar, ele cai de tão pesado que a armadura era. Porque ele era muito pequeno. Imagina uma batata mole caindo. Foi mais ou menos assim. Então, como Davi não era capaz de suportar o peso da armadura, ele resolve tirar mesmo e falou: que Deus me use, que eu consiga matar esse gigante. Eita, quanta fé! Esse tem fé. Então, a caminho de enfrentar Golias, Davi vai lá, passa no riacho, pega 3 pedrinhas e pega o estilingue dele e fala: é com isso daqui que eu vou derrubar Golias. E é interessante da gente ver na história que em nenhum momento o Davi se questiona. Nenhum momento o Davi fala assim, Saul, mas talvez assim você esteja certo. Ou talvez Davi falasse, nossa, mas será que só com essas 5 pedrinhas mesmo? Ou Davi pensa assim, nossa, mas e se Golias resistir a uma das pedras? O que vai acontecer comigo? Davi não questiona Deus em nenhum momento, porque ele sabia que o exército de Deus iria vencer, que Deus iria ajudar ele a vencer a batalha. Então, Davi, com as suas 5 pedras e a sua artilharia na mão, vai para a batalha. Então, Davi começa com toda a coragem, com toda a fé, correr atrás de Golias. E Golias começa a vir de volta. A gente estava falando que devia estar tremendo no chão, né? Então, vocês imaginam como Davi devia estar com medo, né? Eu acho que o Davi tava até pulando. Dá um passo dele e faz assim, mais um. Imagina se ele atirasse bem na hora que o chão tremesse. Nossa, ia ser difícil. Não ia dar certo, não. Então Davi corre até ele para enfrentá-lo
e, retirando uma pedra de seu alforje, ele arremessou com a atiradeira e atingiu o filisteu direto na testa. E assim que a pedra pega na testa de Golias, vocês não acreditam. Golias cai no chão como se não fosse nada. O homem mais temido pelo exército de Israel, com apenas uma pedra, com um menino que parecia um perigo, foi derrubado, foi vencido, quando ninguém acreditava em Davi. Tá, agora me explica o que que isso tem a ver comigo, Pipoca, porque eu não entendi o que que isso tem a ver comigo. Mas é muito óbvio, eu vou te explicar. Davi, quando ele vê todo aquele desafio, em nenhum momento ele teme, mas ele vai falar: quem é esse filisteu para desafiar o exército do Senhor? Em nenhum momento ele temeu. Ele quis enfrentar esse desafio porque ele sabia a capacidade de Deus, não dele. Porque a gente sabe disso quando Davi coloca a armadura. Ali mostra como Davi era fraco, como ele não era nada, como ele não tinha capacidade de vencer um gigante, não tinha capacidade de lutar contra algum guerreiro. Ali Davi se mostra fraco. Mas Davi, em nenhum momento, ele questiona, porque ele sabia que o nosso Deus era poderoso. Então, mesmo Davi, às vezes com medo, às vezes não tendo certeza do que ele estava fazendo, ele vai sem espada, sem machado, sem escudo, sem armadura, sem nada. Porque ele vai somente com a fé, só com a roupa também, mas com a fé que tinha no coração dele. Ele fala: eu não tenho capacidade, mas Deus vai me capacitar. E é, Ah, agora fez sentido na minha cabeça. Agora eu entendi. e é exatamente isso que acontece. A Batatinha ficou com muito medo de orar por alguma criança. Talvez poderia ser com medo de gaguejar na oração, ou talvez, como ela falou, da oração dela, um pouco do César. Ou às vezes ela ficou com medo de, em algum momento, ela falar alguma palavra errada. O que pode acontecer? Sabe por quê, Batatinha? Não. Porque cada um de nós somos humanos, somos como Davi. E em muitas situações a gente mostra a nossa natureza, que é de sermos fracos. A gente não tem capacidade de muita coisa, mas a gente é filho de um cara tão maneiro, um cara tão poderoso, que ele pode usar a gente para fazer qualquer coisa. Por exemplo, Davi não tinha nenhuma capacidade. Davi não tinha mais capacidade que Golias, não tinha mais força que Golias, não era mais alto, nem estava melhor preparado. Mas o Senhor estava com Davi. E o Senhor usou Davi para vencer Golias. Não foi Davi que venceu aquela batalha, mas sim foi Deus usando Davi. Assim, da mesma forma, Deus podia ter usado você, porque a partir do momento que Deus nos chama para fazer parte da obra dele, nos chama para ser usados por ele, para alguma coisa que é para a honra e para a glória dele, ele vai nos capacitar, ele vai nos fazer forte, como fez forte Davi. Pensa, Davi era pequeno, fraco, mas com uma pedra jogada com a força dele, que não devia ser muita, o gigante caiu. Porque junto com a força de Davi estava a força do Senhor. Então, sempre que Jesus nos chama para isso, ele pode nos usar. Ele vai nos usar para nos deixar forte, para nos capacitar a ser. Você entendeu, Batatinha? Eu entendi. Obrigada, Pipoca. Aí da próxima que eu ouvir a voz de Deus, eu prometo que eu vou e oro, mesmo achando que eu não vou ter uma oração boa. Mas eu vou lá e oro por essa criança e peço para Deus me capacitar. Que bom, Batatinha. Mas é isso que você tinha que entender. Que mesmo quando a gente não se sente capaz, a gente tem que lembrar que o nosso Deus é capaz de qualquer coisa. Seja mover uma montanha, seja te capacitar para andar, seja capacitar os dois parentes que estão aqui hoje trazendo a palavra para vocês. Ou seja, até mesmo de usar um garoto tão pequeno, tão jovem, para derrubar grande gigante. E agora eu queria chamar o grupo de louvor. Porque sobre tudo o que a gente conversou aqui hoje, eu queria desafiar vocês, papais, mamães, crianças, orientadores, para que a gente tivesse um momento de oração. Para que, se Deus tocar no seu coração, pai, mãe, se Deus tocar no seu coração de você ir orar pelo seu filho, não fique parado. Não pense assim, eu estou enferrujado na oração, eu não vou conseguir orar. Apenas vai e faça.
Criança, se você sentir que você tem que orar por alguém, seja pelo papai, seja pela mamãe, seja por um coleguinha seu que está do seu lado, vai, ora, conversa com ele, dá um abraço nele. Talvez ele esteja precisando muito. Que a gente possa estar aqui para ouvir a voz do nosso Senhor e obedecer Ele. Orientadores, saiam dos seus lugares, orem pelas crianças. Deus vai capacitar vocês, como capacitou cada um de nós durante todo esse Campa Kids. Que agora a gente possa ter um momento de oração, de entrega, de levantar nossas mãos se a gente precisa de alguma oração. Que cada pessoa aqui vai estar ouvindo e vai estar disposta a ir orar por você. Se você tem algum motivo, não, talvez falta coragem de chegar em alguém e falar, ora por mim, levanta a sua mão, não tenha vergonha, não deixe que o medo ou a insegurança te impeça, como não impediu Davi de enfrentar o gigante. Mas enfrente o seu medo, ore por alguém, peça uma oração, abrace alguém. Vamos ter um momento de orar, de entregar todos os nossos sentimentos a Jesus, como as crianças que entregaram hoje de manhã.